Leitura bíblica anual de número 29, de 12 de fevereiro. Êxodo capítulo 29, versículo 38 até o 46. Os holocaustos diários. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada, com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo capítulo 31, do versículo 12 até o versículo 18. O dia de sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito. Mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Foi Deus que escreveu as tábuas da aliança, a tábua de pedra. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 35, o bezerro de ouro. O povo se corrompe. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, não sabemos aonde ele foi parar. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou:
Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Moisés, irado, quebra as tábuas da lei. Êxodo capítulo 32. Continuação. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito. Depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua tudo. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e com forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou? Foi com intenção para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, Senhor, e não tragas este mal sobre este povo, sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravada fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão, que lhe fez esse povo, para que você o levasse a tão grande pecado, Arão? Você cometeu um grande pecado. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas juntaram-se a ele. Declarou-lhes também: assim o Senhor, o Deus de Israel: pegue
cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 homens dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Moisés intercede pelo povo e Deus responde. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles, Moisés. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizessem o bezerro. Êxodo 33, do capítulo 7 ao versículo 23. A tenda do encontro é erigida. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Êxodo 33, versículo 12, continuação. Moisés vê a glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me aos teus propósitos, porque eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. E você, Moisés, eu conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de ti farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome.
O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 34, versículo 1 ao versículo 28. Instruções acerca das novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois eles se prostituírem segundo os seus deuses. Eles oferecem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos e a prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento,
durante 7 dias, coma pão sem fermento, como eu lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos, resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita. No fim do ano, 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território, quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. Ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas das palavras da aliança os 10 mandamentos.